tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Maiara Martins e nós vamos iniciar mais uma aula do nosso curso Edição de Vídeo. Mas antes, vamos relembrar um pouquinho a aula anterior, que nós conversamos um pouco sobre gênero fotográfico, foi uma aula bem interessante. Então, a fotografia é usada para comunicar uma mensagem ou contar uma história ao espectador. Um gênero fotográfico é uma categoria convencional que permite classificar diferentes trabalhos fotográficos com base em alguns temas ou características recorrentes. Então, a gente viu, né, vários estilos, vários gêneros fotográficos. Obviamente, cada um se identifica um pouquinho mais com outro, tem um pouco mais de habilidade em fotografar determinado gênero ou não. E a gente viu que eles têm suas particularidades, né? Cada um precisa, às vezes, de um equipamento um pouquinho mais diferente, uns precisam de mais paciência, outros precisam de mais atenção, outros exigem um pouco mais de habilidade, né? São vários estilos de gêneros, são bem interessantes, né? Acabei explicando vários, mas não frisei nenhum específico, porque muito vai depender do seu perfil, né? Do que você gosta, do que você se identifica, né? Por exemplo, no meu caso, eu não gosto muito de fotografar pessoas, eu gosto bastante de fotografar animais. Mas a gente sabe que animal é um pouquinho mais difícil, não dá pra gente falar, ei, espera aí que eu quero tirar uma fotinho. Obviamente o bichinho pode se assustar, tá numa pose legal, mas ele acaba se movimentando. Então é um pouquinho mais difícil de ser capturado os animais, tá? Mesmo sendo animais domésticos, a gente comentou dos animais selvagens, mas os animais no geral são um pouquinho mais complicados, ou crianças também, né, que são um pouquinho mais hiperativas, gostam de se mexer, então a gente sabe que é um gênero um pouquinho mais complicado. Não é diferente de, por exemplo, fotografar comida, objetos, coisas que estão estáticas, que a gente sabe que não vai sair dali, e aí, obviamente, vai depender muito mais da gente, de um bom ângulo, um bom enquadramento, para que a foto fique legal. Quando a gente depende de terceiros, principalmente crianças e animais, a gente sabe que vai talvez ter um pouco mais de trabalho. Mas geralmente os adultos é um pouquinho mais fácil, que eles sabem que tem que tirar foto, eles ficam ali paradinhos, eles colaboram, né? E entre outros gêneros, né, por exemplo, no subaquático, a gente sabe que a gente precisa de um equipamento um pouquinho diferente, né, que seja resistente à água, a gente precisa saber um pouco sobre mergulho, precisa ter aqueles tanques de respiração, então a gente precisa de alguns equipamentos a mais, mas aí tudo vai depender muito do seu perfil, muito do que você gosta, tá bom? Então, cada gênero fotográfico tem suas peculiaridades, como eu comentei, né, eles são bem distintos, todos são fotografias, mas alguns exigem algumas habilidades a mais, outros a menos, uns são mais fáceis, outros mais complicados. Então, tudo vai realmente depender do que você gosta, do seu estilo de fotografia, tá bom? Então, não existe certo e errado, a gente sabe que tem alguns detalhes diferentes, algumas dicas para facilitar e ter um resultado final melhor, mas no geral não existe certo ou errado e a gente pode gostar mais de um gênero de fotografia também, tá bom? E agora falando um pouquinho mais sobre a aula de hoje, né, nós entramos no bloco de produção multimídia, então hoje nós iremos falar um pouquinho mais sobre câmera e zoom, né, falar sobre a câmera, algumas questões, né, da objetiva da câmera e principalmente do zoom. Também vai ser uma aula bem interessante, um pouquinho mais teórica, mas ela é super importante nesse processo de aprendizagem, tá bom? Então, já começando, vamos falar um pouquinho, né, dos componentes básicos. Aqui nós temos uma imagem, né, de uma câmera. Então, o objetivo é essa parte superior, onde fica, né, os anéis, a lente de foco, onde a gente ajusta o zoom e também o diafragma, tá? Então, essa parte superior, quando a gente pega uma câmera profissional, alguma semi-profissional mais avançada, a gente sabe que ali tem uns ajustes de zoom, diafragma, a gente consegue ajustar nessa parte preta aí de cima, tá? E o corpo da câmera, que até câmeras um pouco mais básicas tendem a ter alguns desses detalhes, né? O botão do obturador, timer e compensação de exposição, seletores de funções automáticas e de velocidade do obturador. Então, tudo isso a gente encontra no corpo, nessa base, que é onde a gente realmente segura a câmera, tá? Então, a gente encontra ali o botão, aqui na imagem mesmo, a gente consegue ver que eles têm as configurações, e essa parte, geralmente, né, até as câmeras que são amadoras, já tem bastante funções, né? Muitas vezes a gente não tem essa opção de trocar a lente ali, a objetiva. Claro que vai depender muito do modelo da câmera, cada vez mais, como eu comento nas aulas, né? A tecnologia vai avançando. Hoje em dia existem várias marcas e vários estilos de câmera mais básicas, mais
complexas, de nível amador e de nível profissional, tá? Então, tudo vai depender do que você pretende fazer e muitas vezes você não precisa de uma câmera tão elaborada, com tantas características, tá? Mas aqui era só para vocês entenderem um pouquinho mais, tá? Falando um pouquinho sobre câmera e objetiva. Os fotógrafos profissionais utilizam câmeras reflex e até de apontar e disparar. No entanto, quando vão para o estúdio ou explorar determinadas áreas especializadas, muitas vezes usam outras câmeras. Isso deve-se, sobretudo, ao fato de precisarem de sensores de imagem maiores e com mais pixels, né? Então também a gente vai falar numa futura aula um pouquinho mais sobre pixel e tudo vai depender muito do trabalho que você quer. Muitas vezes é um trabalho um pouco mais simples, que não precisa de uma câmera manual, que a gente precisa ajustar, uma câmera mais básica, com configurações prontas, já ajude naquilo que você vai fazer, principalmente se você é iniciante na fotografia, né? Está começando agora nesse mundo, muitas vezes acaba sendo um pouquinho mais fácil utilizar ali o que já vem pronto ao invés do manual, né? De configurar ali manualmente o que você quer ajustar, porque pode ser que a gente erre em alguma coisa e acabe que em vez da foto ficar boa, fica ruim, tá? Mas aí, é claro, com o tempo a gente vai se adequando, vai se adaptando, principalmente quando a gente, né, escolhe uma câmera, compra aquela câmera, a gente vai aprendendo a usar e vai conseguindo se adaptar com aquele estilo de câmera, tá? Compreender como utilizar uma objetiva é fundamental para o fotógrafo criativo, pois é um dos principais controles da câmera. Então, ali, o objetivo a gente sabe que a gente consegue controlar a abertura, a gente consegue ajustar ali o zoom, então a gente precisa saber mexer naquela parte ali inicial da câmera, tá? A principal função de uma objetiva é assegurar que o motivo apareça nítido na fotografia. Quando a gente fala objetivo, é o nosso foco de captura, tá? E pode fazê-lo automaticamente ou manualmente, dependendo do tipo de câmera. Então, foi como eu falei, às vezes no início, mesmo que seja uma câmera que tenha bastante funções, às vezes a gente acaba utilizando ela um pouquinho mais no automático do que manualmente. Manualmente a gente tem que configurar as coisas exatamente como a gente quer, e muitas vezes se a gente utilizou uma forma para fotografar determinado ambiente, acabou trocando de ambiente, trocou a iluminação, ou é um lugar mais distante, mais próximo, se a gente não faz essa mudança manual, né, ela acaba não se ajustando e a foto que ficou boa em um ambiente pode ser que não fique em outro com a mesma configuração, tá? Então, quando ela é automática, ela acaba se ajustando. Então, obviamente, às vezes a gente tem, né, o automático não é 100% preciso, obviamente ele ajuda bastante, mas às vezes se a gente quer um resultado bem específico, a gente não consegue com o modo automático, tá? Porque ele é, como diz, é automático, então ele é genérico, é igual para todos os ambientes, vamos dizer assim, ele se adapta à iluminação, a alguns detalhes, mas é uma configuração, é uma pré-configuração, né, que é muito parecida independente do ambiente. Quando a gente tem a opção de mexer manualmente, a gente consegue fazer fotos diferentes, tá? Mas também ocorre essa questão de se a gente esquecer de fazer algum ajuste nessa troca de ambiente, a foto não ficar tão boa quanto a gente imaginava, tá? Principalmente se são momentos que cruciais, momentos muito precisos, que a gente não tem tempo para fazer esse ajuste manual. Claro que com o tempo a gente pega a prática e a gente fica muito mais rápido no ajuste manual, mas pode sim acontecer, né, de ali na pressa não conseguir trocar e a foto não ficar da maneira que a gente imaginou, tá? Um objetivo é essencialmente o olho da câmera e tem várias funções importantes na fotografia. É vital que o motivo principal de uma fotografia fique completamente focado. Então, relembrando, né, quando a gente fala motivo, é o que a gente está fotografando, é a coisa principal daquela imagem que a gente quer fotografar, tá? Então, se, por exemplo, vamos supor que eu estivesse tirando uma foto deste momento, com certeza a coisa mais óbvia que eu gostaria de focar seria o computador, que é o que está na minha frente, por exemplo, tá? Mas poderiam ser qualquer outras coisas. Mas se ele é o meu objeto de foco, eu vou mirar, vou direcionar, deixar ele bem focado, bem nítido, e eu posso, né, dependendo do que tiver atrás, desfocar um pouco o fundo, né? E as câmeras mais profissionais, elas têm essa opção. Então a gente precisa deixar sempre, né, o nosso motivo
que seria o alvo importante da foto, em destaque, tá? Bem focado. Ou até mesmo, às vezes, não necessariamente é o que está exatamente na nossa frente. A gente vê, né, alguns estilos de foto que tem um objeto mais próximo e um mais distante. E a gente foca nesse que está mais próximo e desfoca o fundo, por exemplo. Ou ao contrário, tem alguma coisa aqui, mas ela não é o meu foco, então eu vou desfocar, né, por meio do objetivo. Eu vou utilizar ali o desfoque e vou desfocar o que está aqui na minha frente e vou focar o que está ali atrás, que é o que me interessa, tá? Existe também esse estilo de fotografia, eu pelo menos acho também muito bonito quando a gente utiliza dessa forma, tá? Em vez de focar o que está mais próximo e desfocar o fundo, a gente faz o inverso, desfoca o que está próximo e foca o que está no fundo. Mas, obviamente, tudo vai depender de como você quer que a sua fotografia fique, né, no resultado final, que não adianta nada. Meu foco é esse daqui, né? Eu quero registrar esse ponto A e o ponto B que está atrás, né? Ficar focado e esse desfocado. Não, você tem que focar no que é o interesse, né? O que é o motivo da sua foto, tá? Então, a objetiva controla com precisão qual é a parte da imagem que irá aparecer perfeitamente nítida. Então, foi como eu falei, pode ser que a gente queira desfocar ou não, queira, né, todo o cenário que está mais próximo desfocado, uma coisa lá no fundo focada, ou ao inverso, tá? Então, a gente consegue brincar com essas opções de foco e desfoco, mas sempre lembrando que o que a gente quer que chame atenção, né, o motivo, o objetivo da nossa foto, eles têm que estar nítido e focado, tá bom? Outra função importante de uma objetiva é o seu ângulo de visão. Ele determina qual é a parte do cenário que o fotógrafo tem à sua frente que será incluído na fotografia. Então, basicamente, né, câmeras são como se fossem os nossos olhos, principalmente quando a gente fala de uma câmera um pouquinho mais profissional, ela tem uma captura diferente, né, consegue deixar um pouco mais próxima da realidade do que celulares comuns, tá? Então, a gente tem que ver, né, se direcionar para onde a gente quer tirar a foto, focar principalmente no que a gente tem intenção de fotografar, tá? Uma objetiva fotográfica não é uma única lente, mas sim uma série de lentes diferentes ou elementos dispostos em grupos. Um grupo imóvel para focar. Então, é um grupo que é imóvel para conseguir o foco. Então, são várias lentes dentro da objetiva, por isso que a gente consegue ter um resultado diferente. A gente percebe até pelo tamanho, né? Geralmente, câmeras profissionais, né? Não sei se vocês já chegaram a ver. É claro que também tudo depende, né? A gente consegue ter câmeras profissionais que são um pouco menores, mas no geral a maioria das câmeras, até semi-profissionais, né? Quando a gente fala de câmera focada somente em fotografia e vídeo, né? Sem ser câmera de celular, tá? A câmera que é só câmera, elas tendem, obviamente, a ser um pouco maior e ser mais cheias de recursos, ter uma imagem mais focada, ter uma questão de foco e desfoque mais interessante, mais recursos do que o celular. Porque, obviamente, ela é focada somente para isso, né? A função de uma câmera fotográfica é fotografar e filmar. A câmera do celular, obviamente, a gente encontra hoje câmeras com muita qualidade, mas o celular, ele é um multiuso. Então, o foco dele não é 100% fotografar e filmar. É claro que, como eu falei, a gente consegue ter um ótimo resultado, mas esse não é o único objetivo do celular. A gente consegue fazer ligação, acessar a internet, faz foto, faz vídeo, ouve música, uma série de coisas. Então, obviamente, a fotografia não vai ter tanta qualidade quanto de uma câmera semi-profissional, ou até às vezes uma câmera digital boa, né, que seja somente focado para isso. Mas aí tudo vai depender do modelo, da marca, e já são outras questões, tá? Mas no geral, as câmeras fotográficas são melhores do que as câmeras de celular que a gente encontra no celular, tá? E aqui comentando do agrupamento, né, de lentes, aqui é como se fosse, né, como se a gente tivesse cortado ali no meio aquela partezinha, que essa é a nossa objetiva. Então a gente consegue ver que ela tem várias lentes, por isso que ela é maior. E geralmente quando é uma câmera profissional, essa parte tende a ser maior. E a gente consegue ver que tem vários espacinhos, como eu tinha comentado ali anteriormente. Então são várias lentes, né, assim como se fosse uma imagem cortada da lente, né, a gente consegue, da objetiva, a gente consegue entender como que funciona ela por dentro. E até por isso mesmo que a gente sabe que o celular não é tão bem, não fica tão bom nas fotos, obviamente fica bom, mas uma câmera semi-profissional ou profissional, a gente sabe que vai ter um resultado diferente exatamente por conta disso, além dela ser focada somente para fotografar e filmar, ela tem, né, o seu corpo, no geral, né, o seu aspecto físico, mecânico, é focado para ter uma imagem com mais qualidade. Então, aí a gente consegue ver as várias lentes que tem, que é para que a gente consiga ter bastante nitidez, um foco interessante, ou um desfoco
foco, né, interessante, e a gente conseguir ter uma imagem de boa qualidade, tá? Então, quando a gente fala ali dos agrupamentos, é disso que a gente está falando, tá? Com a imagem fica bem mais fácil de entender, acho que quando eu faço a leitura e às vezes explico, não fica tão fácil de entender quanto mostrando uma imagem, tá? Então, espero que assim tenha ficado um pouquinho mais clara da parte de dentro da câmera, né? É uma pena que a gente não consegue interagir, mas com certeza, vocês sabiam ou não que a câmera era assim por dentro, né? É super bacana conhecer um pouquinho mais. Então, classificação dos tipos de equipamento, né? Então, a gente, como eu comentei, né? A gente tem vários estilos de equipamento. Então, nós temos as câmeras fotográficas amadores, né? Que são tipos de equipamentos amadores, tá? Então, dotada de recursos automáticos para facilitar a vida do fotógrafo, tais como foco, velocidade, abertura e ajuste de ISO, automáticos ou fixos, são muito limitadas. Então, foi como eu falei. Muitas vezes no início a gente acaba utilizando um pouquinho mais os recursos automáticos do que os manuais. Por conta disso, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade, pode ser que a foto não saia da maneira que a gente quer. Quando a gente está no modo automático, ela vai se ajustando, ela vai se adaptando à luz daquele ambiente, o foco, né? E aí a gente não consegue brincar tanto, a gente não consegue usar tanto da nossa criatividade, então acaba sendo um pouquinho mais limitada, tá? Então as câmeras amadoras, né, os equipamentos amadores, mas falando no geral das câmeras, elas acabam trazendo essa limitação por conta disso, né? É automático, então é aquilo ou é aquilo, tá? No quesito profissionais, o uso de recursos manuais e automáticos, respectivamente, para oferecer controle total da exposição e para facilitar a vida do fotógrafo, tais como ajuste de foco, velocidade, abertura e do ISO. Então, né, os profissionais, a gente já sabe que tanto tem a opção do automático, tá? Então, dependendo da situação, ele vai utilizar, sim, o modo automático, até porque isso facilita, tá? E o modo manual, quando ele quer fazer alguma alteração, ele quer ter essa liberdade de criatividade, então ele consegue fazer aquele ajuste específico manualmente para ter um resultado diferente naquela foto. Então não vai ficar com aquele padrão, não vai ser um formato automático, genérico, como eu comentei com vocês. Então tudo também depende, né, da pessoa que está fotografando. Claro, quando é uma pessoa profissional ou que tem muito tempo, mesmo que não tenha, né, se profissionalizado, mas já tem bastante tempo aquela câmera, sempre está estudando, né? E já conhece bastante da câmera, muitas vezes ela consegue usar ali tranquilamente, né, o modo manual, ela consegue fazer as alterações e os ajustes que ela quer. Mas quando a gente inicia, é bem bacana a gente fazer a utilização do modo automático, tá? Aí tudo vai depender do nível de conhecimento que você tem, a câmera que você tem, todos esses fatores entram em questão, tá bom? A maior característica de um equipamento profissional é a presença do SLR, Single Lens Reflex, que é o monorreflexo, tá? Na qual a imagem enquadrada passa pela objetiva e chega por meio de espelhos até o visor, que é o visor ocular, tá? Tal recurso favorece o enquadramento e a certeza do foco, evitando o erro. Então a gente já encontra, né? Foi como eu mostrei, aquela foto que eu mostrei anteriormente, que tem aqueles vários vidrinhos, aquelas várias lentes, tá? É uma câmera profissional, então a gente vê que ela tem um pouquinho mais de recursos, então a gente consegue ter um foco diferenciado, né? Um desfoque maior e um foco maior também ao mesmo tempo, né? Em uma mesma foto a gente consegue deixar o nosso assunto bem focado e um fundo bem desfocado, ou vice-versa, como eu já tinha comentado para vocês. Então, o equipamento profissional, ele traz alguns recursos a mais, tá? Mas, claro, quando a gente não conhece, ainda não sabe utilizar, não sabe mexer, acaba sendo um pouquinho mais complicado, porque pode ser que, em vez da foto ficar boa, né, como a gente esperava, ela acabe tendo um resultado reverso, tá? Mas mesmo assim é muito interessante a gente ver se a gente se adapta ou não a determinado estilo de câmera, por exemplo. E nós também temos as convencionais. Então, são os equipamentos que fazem uso de películas fotográficas, negativas ou positivas, né, de slide e instantâneas. Então, quando a gente fala esse estilo de câmera, seria estilo Polaroid,
que já sai ali na hora, tá? Ou também aquelas de negativo, que a gente coloca aquele filme, tá? Aquelas que são um pouquinho mais antigas, a gente tira a foto, fica salvo naqueles negativos, tá? E depois a gente faz a revelação das fotos, tá? Então, quanto maior a área do filme, né, que vai aparecer, maior a definição da imagem. Então, elas têm tem essas características um pouquinho diferentes. E, obviamente, é um pouquinho mais difícil a gente encontrar, né, essas câmeras mais convencionais, tá? Que seriam exatamente o que eu expliquei, por exemplo, o estilo Polaroid, não somente a Polaroid, tá? Que acabou ficando famosa por conta da marca. Eu já comentei em uma aula há um tempo atrás, né? Que a Polaroid é a foto que a gente, né? A câmera que a gente tira e a foto já sai ali na hora, já sai impressa na hora. E as outras por slides são as que a gente tem o filme, a gente coloca o filme dentro da máquina, faz vários registros, tira várias fotos, aí quando o filme aí acaba, né, enche o filme, aí a gente manda para revelar, tá? Antigamente era muito comum, tá bom? E nós temos aqui, né, algumas câmeras, a foto não ficou muito boa, mas câmeras digitais, ele é uma câmera um pouquinho mais profissional, foi só para ilustrar mesmo, né, que existem vários estilos de câmeras. Temos câmeras também, como eu comentei, câmeras super profissionais, que tendem a ter um tamanho maior, lentes maiores, tá? Então tudo vai depender muito do resultado que você espera e o quanto você também conhece, que não adianta nada a gente saber muito pouco, já comprar uma super câmera profissional e depois não saber usar. Às vezes compensa, né, a gente comprar uma câmera um pouco mais simples, semi-profissional, por exemplo, que já vai ter alguns recursos, principalmente recurso automático, então a gente consegue usar o automático e também colocar lá no manual, tá? Formatos de filmes. Então, como eu tinha comentado, né, nós temos os negativos e positivos, que são os slides, né, que a gente chama. Então, a câmera, como eu citei, a gente coloca o filme, geralmente é um rolinho, eu acho que vocês já viram, depois eu vou até mostrar mais ou menos, mas acho que vocês devem conhecer. Quem é um pouquinho mais antigo conhece, né? Então, tem um rolinho, a gente coloca dentro da câmera, vai fotografando, vai tirando as fotos. Quando acaba o filme, a gente manda revelar e aí a gente consegue as fotos, né, reveladas, tá? Então, esse seria o de negativo e positivo. Tem preto e branco ou em cores, né, que a gente tem a opção já de fotos que saiam tanto em preto e branco ou em cores, né, coloridas. Temos a instantânea, que geralmente, né, a gente já lembra da Polaroid, então é a câmera que a gente já tira a fotografia e ela já sai impressa, tá? Então, por isso que é instantânea, você já bate na hora, você já vê a foto, basicamente assim, né? Que as câmeras mais antigas, a gente tirava a foto e só ficava sabendo se deu certo ou não na hora que a gente revelava. Então, será que aquela foto ficou boa? Só sabia depois que acabava o filme que mandava revelar todas as fotos. E já no caso da instantânea, a gente consegue tirar a foto e ela já sai impressa ali na hora, tá? Hoje em dia, né, com o mundo digital, a gente tem os celulares que a gente tira, né, várias fotos, já vê na hora se gostou, se não gostou. Se não gostou, já apaga, né? E já consegue ver, tipo, tirei a foto, não, você saiu falando, você saiu piscando, você saiu se mexendo, a gente apaga e já tira outra. Antigamente não existia essa opção, a menos que fosse uma instantânea, mas mesmo assim, se ela saísse tremida, ia ter que tirar outra foto, ia sair outra impressão, também acabava gastando, né, ali o filmezinho dela, tá? Então, o formato digital são os equipamentos que fazem uso de sensores eletrônicos para registrar a imagem e gravar em arquivos de formatos binários. Então, a gente já falou um pouquinho sobre formatos de imagem, então o TIFF, né, por exemplo, o JPEG, que a gente comentou bastante, né? Então, a foto digital grava os arquivos em formatos binários, que foram aqueles formatos que a gente conversou, né? Os formatos de imagem que a gente conversou em uma aula anterior, tá? Então, é salvo nesses formatos e aí depois a gente consegue, né, passar para outros dispositivos, a gente consegue imprimir também, né? Claro que dependendo do formato que a gente utiliza, a gente já sabe que tem formatos que são melhores para impressão, outros nem tanto, tá? Mas aí a foto fica salva em um dos formatos que a gente comentou da outra aula, no caso quando são câmeras digitais, até mesmo celular, tá? Câmera digital ou celular, tá? E aqui também a imagem não tá muito boa, mas vinha assim, numa caixinha, vem o filme, né, um rolinho, e aí eu acho que vocês já viram, eu deveria até ter trazido mais algumas imagens, que eu conheço, tá, é da minha época, quando eu era jovem, quando eu era uma criancinha, minha mãe tinha câmera fotográfica, eu lembro que a gente ia revelar, era super feliz, depois vinha o negativo, ela me mostrava, eu ficava olhando, achava super interessante, né, tanto que ali até parece, ó, Kodak,
que em uma outra aula eu já comentei bastante sobre a Kodak, que ficou super famosa. Então vinha nessas caixinhas, você comprava o filme, colocava dentro da câmera, né? Era um rolinho redondinho, você colocava, tirava as fotos, quando ele acabava, você trocava e mandava ele para revelar. Era bem legal. As objetivas levam em conta o ângulo da abordagem fotográfica e são classificadas em função da distância em milímetros entre o filme, né, ou sensor, e a primeira lente do conjunto óptico da objetivo. Então tem aquele primeiro sensor e, como eu mostrei, né, a grande maioria das câmeras tem mais de um vidrinho ali, né? Aquelas separações, como eu mostrei na imagem anterior, e aquilo ali que é a divisão que a gente consegue, né? Ter um zoom, focar, desfocar, tudo aquilo ali tem um poder mágico, tá? Então a gente tem esse fisheye, que é o olho de peixe, acho que até no celular a gente encontra, né? Ou em câmeras a gente tem esse formato, olho de peixe. Então ele é abaixo de 20 milímetros, tá? Então é menos de 20 milímetros. Tem a grande angular, né, que é entre 20 e 45 milímetros, tá? Então a grande angular, eu vou explicar um pouquinho mais para frente, né? Mas a grande, o próprio nome já diz, né? Grande angular, ela pega um espaço um pouco maior, tá? Tem a normal, que aí ela fica entre 45 e 60 milímetros, que é geralmente o modo normal, né? De celular, câmeras no geral, como é quase como a gente vê, né? Tá? E temos a teleobjetiva, que é acima de 70 milímetros. Temos o zoom, então a distância focal é variável, então depende, né? A gente pode dar um super zoom e chegar bem longe, ou não, dar um zoom um pouquinho mais próximo, só para ter um enquadramento melhor, tá? Então o zoom, a distância focal é variável, de acordo com o que a gente quer, a gente consegue mexer nele, tá? Temos o macro, capaz de focar objetos muito próximos, poucos centímetros, então geralmente quando a gente vai tirar uma foto com a câmera no modo macro, tá? Seja de celular ou uma semi-profissional ou profissional, geralmente a gente chega bem próximo, cerca de 3 a 5 centímetros, mais ou menos esse espaço. Então, o objeto que a gente quer tirar a foto está aqui, a câmera tem que estar mais ou menos aqui, por exemplo, ou aqui, que senão ela não fica bem focada, tá? Porque é justamente, né, um foco para tirar foto de coisas bem pequenininhas, formigas, por exemplo, animais pequenininhos, ou, por exemplo, um botão que você quer tirar foto, focar. São coisas que são bem pequenininhas, tá? E tem que chegar bem próximo para a gente ter um resultado legal. E o PC, que é Perspective Control, é grande angular com capacidade de corrigir distorções. Isso daí também a gente vai ver que a grande angular, ela acaba causando um pouquinho de distorção na imagem, tá? Já vou até passar que eu já falo um pouquinho mais. Então, sobre a objetiva grande angular. São as objetivas com distância focal entre 20 a 45 milímetros, como eu tinha comentado. Oferecem campo de visão ampliado e grande profundidade de campo. Então, a área de foco, ela tem uma grande área de foco, então ela acaba tendo uma imagem um pouquinho similar com quando a gente vai quer pegar um grande espaço e a gente faz aquela foto panorâmica com o celular, sabe? Quando a gente pega o celular e faz mais ou menos assim, também dependendo de como a gente movimenta, né, faz esse movimento para tirar uma foto panorâmica, a gente sabe que ela dá essa sensação de curvatura, né? Se a gente não faz ela bem retinha, como eu fiz aqui, a gente faz um pouquinho esse movimento côncavo, acaba que a imagem fica um pouquinho curvada, e isso acontece um pouco também dependendo do ângulo, né, que a gente está tirando aquela foto, dependendo do campo de visão, ela acaba tendo um pouquinho de distorção. Muitas vezes não, mas pode ser que ela tenha sim, tá? Então, altera a perspectiva, gerando distorção na imagem. Os assuntos mais próximos ficam muito maiores do que os mais distantes, tá? Então, ele acaba tendo essa alteração de perspectiva, né? Então, ela acaba tendo essa distorção, que está mais próximo acaba ficando um pouquinho maior, que está um pouco mais longe, parece um pouco menor, né? E também acaba ocorrendo, pode ocorrer, né, de ficar um pouquinho curvada essa imagem, tá? Claro que nem sempre vai depender muito se é um ângulo muito aberto, se é uma área muito ampla e a gente vai tirar uma foto com a grande angular, pode ser que ela não fique tão interessante, a gente repara que ela fica um pouquinho diferenciada. Claro, se é algo mais perto, a gente coloca a grande angular para pegar né, capturar um pouco mais de espaço, às vezes ela não fica tão distorcida assim. Então vai depender muito, né, de uma série de fatores, tá? Mas mostrando a imagem, ela também não está muito focada, né? Tem poucos pixels, né? A resolução dela não está tão interessante, a gente vai falar de pixels mais para frente. Mas aqui, né, seriam as características fotográficas da grande angular. Né? Quando eu mostrar outra foto, vocês vão entender um pouquinho melhor, mas não sei se vocês conseguem perceber
como parece que ela é meio côncava, né? E aqui, a parte da grama que está mais próxima, é um pouco, parece como se fosse um pouco maior do que o prédio que está lá atrás, né? Como falei, essa imagem acabou não ficando tão boa, né? Mas o exemplo é bom porque a gente pega uma grande visão, né? Por isso que é grande angular. A gente pega um espaço amplo do lugar, mas pode ocorrer essa distorção, tá? Aí temos a objetiva normal, que é um pouquinho mais tranquilo, né? Então, a objetiva normal são as objetivas com distância focal aproximada de 50 milímetros, tá? Oferecem campo de visão analógico ao olho humano e profundidade de campo moderada, que seria a área de foco. Então, ela fica um pouquinho mais próxima dos olhos humanos, né? A forma como a gente vê, ela fica um pouco mais próxima da realidade, tá? Por isso que ela é até anormal, então ela não tem tanta distorção. Altera muito pouco a perspectiva, que a gente sabe, né? A gente tira, muitas vezes a gente olha determinado ambiente, determinado lugar e quer fotografar, porque é bonito, é interessante, enfim, por algum motivo a gente quer fotografar. Quando a gente vai tirar a foto, não fica igual a forma que a gente olha. É claro que é muito parecido se a gente mostrar muitas vezes a foto para uma outra pessoa, ela vai conseguir ver, vai conseguir entender. É claro que tudo depende de iluminação, foco, o ângulo, o enquadramento, né? Que a gente sabe que tudo isso tem uma alteração, mas ela não é 100% fiel ao nosso olho, mas é uma das coisas que fica mais próxima, tá? Então é objetiva normal, ela fica um pouquinho mais próxima do nosso olhar humano, tá? Então, já mostrando a imagem, essa imagem é como se fosse... parece que é um zoom, tá? Mas não é. Se a gente tivesse, por exemplo, com o celular e tira foto normal, seria isso que ia aparecer, né? Que é como a gente... mais próximo do que a gente vê. Quando a gente coloca a grande angular, ela abre mais o espaço. Por isso que acaba tendo distorção, tá? Então, assim, seria uma foto normal, acho que também não tem muito o que explicar, mas a gente já, pelo menos eu, tá? Não sei se vocês conseguiram ver, eu não tenho essa sensação da foto côncava, que ela não parece ser torta. A outra, ela parece que tem, vou até voltar lá. Vocês percebem como parece que ela tem, que ela é um pouquinho curvada, e como realmente eu comentei, o que está mais próximo parece que é um pouco maior, o que está distante tende a ser menor. E aí aquela outra foto, ó, parece que é um zoom, mas não é tirando normalmente aquela grande angular. Então essa daqui, pelo menos eu não percebo, ela parece estar mais plana, tá? Ficar mais reta, mais parecida realmente com o nosso olhar, tá? Espero que vocês tenham, por mais que a imagem tá ruim, vocês consigam perceber as diferenças, tá? E nós temos a objetiva também, que é a teleobjetiva. São as objetivas com distância focal acima de 55 milímetros. Oferecem campo de visão fechado a baixa profundidade de campo. Então, a área de foco tem uma profundidade menor, tá? Altera bem menos a perspectiva. Então, ela tem uma alteração de perspectiva, mas ela é muito mais focada em um determinado espaço, em um determinado ângulo, mas ela fica bem próxima, né? Ela não tem tanta alteração. Na forma que a gente vê na perspectiva, foi como eu comentei, na grande angular, a gente tem aquela sensação de curva, né? Pelo menos, não sei se vocês conseguiram ver, pelo menos eu consigo, tá? Mas se vocês tirarem, verem outras fotos, né, de grande angular, ela fica um pouquinho, claro que tudo vai depender do ângulo, de uma série de fatores, algumas ficam mais, outras ficam menos, mas a gente consegue sentir que tem essa distorção, ou que está mais próximo parece que é um pouquinho maior, que está distante um pouquinho menor. A normal a gente já vê menos alteração, fica bem próximo do que nossos olhos veem, e essa também tem menos alteração, mas ela é bem mais focada. Passando a imagem para vocês entenderem melhor, também é a mesma imagem, mas essa teleobjetiva é quando a gente foca em um determinado espaço, e aí não tem tanta distorção, acaba sendo um pouquinho mais fiel ao que a gente vê, só que ele fica de uma forma mais focada, né, em um determinado espaço, tá? Então, só recapitulando as imagens que elas não estão em sequência, a grande angular, como eu falei, ela parece ter essa curva, vamos dizer assim, que fica mais próxima, fica um pouquinho maior, que está distante um pouquinho menor. A normal fica próxima do que a gente consegue ver, e ali a gente está focando mais ou menos nessa área aqui, ó, tá? Quando a gente fala da nossa teleobjetiva. Então, a gente vê que já não tem tanta distorção. Claro que aí fica focado, mas a gente consegue ver que não existe tanta distorção realmente, tá? Então, é bem interessante. Características focais da objetiva zoom. Então,
essa daqui é um pouquinho mais diferente das outras, né, que foi como eu comentei. O zoom a gente consegue ter essa adaptação de proximidade, tá? Então, objetiva zoom são as objetivas com distância focal ou campo de visão variáveis. Então, né, dá para ter essa mudança. Profundidade de campo, né, a área de foco depende do ângulo usado e da abertura. Então, né, vai entrar um pouquinho outras questões na questão do zoom. Acho que até com o celular mesmo, quando a gente dá o zoom, a gente vê que às vezes não fica tão bom, depende muito da iluminação, depende do celular, de vários fatores, tá? Mas aí quando a gente fala da objetiva zoom, a gente sabe que a gente tem a possibilidade de dar um zoom maior, um zoom menor, tá? Então a distorção da perspectiva altera também em função do ângulo. Então, dependendo do ângulo, pode ficar uma distorção muito maior ou não ter tanta distorção assim. Mas, em grande geral, né, quando a gente aplica um zoom, principalmente no celular, que são zoom ópticos, a gente vai falar um pouquinho mais para frente disso também, né, que tem diferenças no zoom digital e o zoom óptico. Perdão, do celular é o zoom digital. Fiz até confusão. Mas enfim, depois eu vou explicar direitinho sobre isso. Então a gente consegue ver a diferença no zoom, né? Que tem zooms que tem mais qualidade do que outros, então perde resolução, perde qualidade, e outros nem tanto. Mas no geral a gente acaba tendo uma distorção quando a gente aplica o zoom, tá? Na grande maioria. Claro que quando é um zoom de mais qualidade, a gente perde menos. Quando é um zoom pior, né? Dependendo da foto, a gente dá zoom, em vez de ficar melhor, fica pior, tá? Aí aqui um exemplo. A imagem também não está colaborando tanto, mas ali seria um zoom, uma abertura de 28 milímetros e o outro de 200 milímetros, tá? Que então acaba ficando mais próximo. É que no caso essa imagem não está tão boa, mas quando a gente faz esse processo de zoom, a gente acaba às vezes perdendo um pouquinho de qualidade. É que na imagem não deu para ressaltar tanto, porque a imagem que eu coloquei aqui no slide já não ficou a das melhores, tá? Mas a gente sabe, né? Qualquer pessoa que já tirou, né? Foi tirar uma foto, colocou o zoom, já viu que não fica realmente da maneira como a gente queria, da maneira que a gente gostaria de ter o resultado final, tá? Então isso acontece por N motivos, mas claro, quando a gente tem uma qualidade maior no zoom, né? Dentro daquela câmera, geralmente quando a gente fala de câmera profissional, câmera amadora, a gente sabe que a gente já tem um resultado melhor do que, por exemplo, de celular. Quando a gente dá zoom no celular, esquece, a foto fica bem ruim, tá? Então, falando um pouquinho mais, né, das características focais do zoom, o zoom digital é um recurso que deve ser usado de forma muito restrita, pelo fato de ser mais um mero apelo de venda na indústria do que uma utilidade, né? Então, um recurso útil. Quando a gente fala disso, claro que depende muito do caso, né? Focando mais em celular, realmente o zoom às vezes ajuda, mas foi como eu falei, principalmente no celular, que não tem. Claro que também depende muito do celular, mas a grande maioria de celulares mais básicos, quando a gente dá um zoom em uma imagem, ela não fica tão boa. A gente já vê que ela começa a meio que craquelar, né? Fica pixelada, parece os pixels, não fica com tanta qualidade, tá? Mas quando a gente fala de algumas outras câmeras, às vezes tem sim qualidade e isso é bem interessante, tá? Então, o maior problema é que ela causa deformações na imagem final, ao ampliar os pixels e ao tentar criar novos pontos semelhantes. Então, é isso que acontece, né? Acaba tentando ampliar, né, aquela imagem e acaba que não fica legal. Mas foi como eu falei, vai depender muito. Hoje em dia a tecnologia tá bem evoluída, então a gente encontra celulares que conseguem fazer um zoom com menos distorção, tá? Mas querendo ou não, ali mais para o início, foi uma tentativa de se tornar mais interessante determinadas câmeras, tá? Mas o zoom assim, se a gente tem a possibilidade de tirar uma foto sem utilizar o zoom, é muito melhor. Mas hoje em dia a gente sabe que dependendo do caso a gente precisa utilizar o zoom e aí tem câmeras que são mais apropriadas, né, que tem um zoom de mais qualidade, tá? Então seus efeitos podem ser irreversíveis e nocivos a uma boa imagem, principalmente no celular. Depois vocês pegam no celular de vocês e fazem, né, um teste de algum lugar que vocês conseguem estar próximo e longe. Sei lá, uma porta, né, focar em uma maçaneta, em alguma coisa, você tira uma foto próxima, depois dá uma boa distância, né, sei lá, 3, 5 passos, não precisa ser muito, né, dá alguns passos para trás, tira a foto daquele mesmo lugar, né, só que com um zoom tentando ficar semelhante quando você tirou próximo, sabe? E vocês vão ver como perde resolução, como perde qualidade, tá? Principalmente quando a gente fala em celulares, tá bom? Acessórios úteis. Então, os flashes, né? A gente sabe que a grande maioria das câmeras já vem com flash, mas quando a gente fala de câmeras mais profissionais, eles têm a opção de trocar o flash
ou adicionar um flash um pouco maior. Provavelmente vocês já viram, né, câmeras profissionais que são super enormes, tá? Ou que tem, né, um flash bem grandão. Então, câmeras profissionais têm essa opção, tá? Então, fornecem luz balanceada, temperatura de cor, luz do dia, cor branca, né, por exemplo. Então, também tem essa opção de alterar, né, um flash com uma luz mais quente ou uma luz mais fria para se adaptar, tá? Hoje em dia também a gente tem ring light, outras coisas, mas também, né, existem essa questão do flash, tá? Para situações de baixa luminosidade, podem gerar iluminação muito dura, luz chapada, com altos contrastes, deixando a imagem muito plana. Então, dependendo também do flash, né, pode ser que ele não seja um flash tão legal, que ele acabe dando a sensação visual, tá, da foto, que ela tá um pouquinho batida, fica um pouquinho chapada, né, dependendo muito do flash, às vezes acaba tendo um efeito não tão legal quanto a gente gostaria, tá? Então, tudo depende do espaço, da própria já iluminação, mas a gente vê que às vezes a gente tira foto com flash e não fica tão boa assim, às vezes até a foto um pouco mais escura fica melhor do que a foto com flash, por conta dessas várias questões, tá? Alguns modelos fazem leitura do ambiente, adequar a intensidade luminosa às condições de iluminação do ambiente e ao valor do diafragma previamente escolhido. Então, tem algumas que já são, né, um pouquinho mais inteligentes, se podemos dizer assim. Então, faz a leitura do ambiente, vê o quanto de iluminação vai precisar, se vai ser um flash mais forte ou um flash mais fraco, e também vai depender da abertura do diafragma, que a gente sabe quando, né, já comentei um pouquinho sobre isso com vocês, quando o diafragma está um pouco mais aberto, entra um pouco mais de luz, quando ele está mais fechado, entra menos luz. Então, tudo isso vai depender também, ali se o flash já estiver em um modo automático, ele também vai considerar essa abertura do diafragma, tá? Porque se aí tá um diafragma muito aberto, ele joga uma luz muito forte, não vai dar muito certo, e ao contrário também, tá muito fechado, joga pouca luz, também não vai ter um resultado legal, tá? Outros ainda possuem a capacidade de ajustar o foco automaticamente em função da distância focal do zoom. Então, né, tem muitas câmeras que se conversam, né, as configurações conversam entre si. Então, quando a gente fala de algo automático, isso já acontece, mas depende muito, né? Se é uma câmera um pouco mais básica, pode ser que ela tá tudo pré-configurado, tá tudo tão automático. Se tem uma luz a mais e você coloca o flash, aquela foto não fica legal. Então, por isso que geralmente, né, quando a gente fala de câmeras profissionais, eles, né, os profissionais de fotografia em filmagem utilizam as configurações manuais, porque eles conseguem ter um controle maior, então fica mais difícil de ocorrer alguns erros. É claro que no início, quando a gente não sabe tanto, foi como eu comentei, é muito mais fácil a gente utilizar um modo manual, automático do que o manual, porque quando a gente utiliza o manual, pode ser que a gente faça alguma configuração errada e a foto não tenha tanta qualidade assim, tá? Há um efeito desagradável que ocorre com as câmeras compactas, cujo flash embutido por necessidade de projeto de desenho fica disposto muito próximo da lente, que deixa as pessoas com os olhos vermelhos. Hoje em dia isso é muito mais difícil de acontecer, mas as câmeras antigamente acabavam acontecendo isso, né, das pessoas aparecerem com olhos vermelhos, tá? Hoje em dia é muito raro, tá? Muito raro mesmo. Se eu não me engano, só pessoas, às vezes, quando tem um olho claro, que isso pode acontecer, mas mesmo assim é difícil, tá? Mas antigamente isso acontecia bastante quando se usava o flash. Esse efeito ocorre porque o ângulo de reflexo da luz está muito fechado, fazendo com que a luz do flash ilumine diretamente o fundo do olho e retorne diretamente para a lente. Então, eu já tinha até comentado isso com vocês, né, falando de abertura, por exemplo, do diafragma e de exemplificação do olho. Não sei se vocês chegaram a fazer o teste, né, ou se vocês já repararam mesmo, eu pelo menos acho isso legal até hoje, tá? Já sei disso há muito tempo e até hoje eu fico fascinada com o olho humano inteligente. Então, se a gente está em um ambiente com mais luz, a nossa pupila, aquela bolinha preta, ela fica menor, e se a gente está em um ambiente mais escuro, ela aumenta, né? Então ela fica maior para a gente conseguir enxergar melhor, né? Em um ambiente com pouca iluminação, um ambiente mais escuro. E quando tem muita luz, né? Por exemplo, em um lugar externo com bastante sol, ou uma luz, né, forte mesmo no rosto, ela tende a diminuir porque aquele lugar já está muito claro, senão isso vai
acaba prejudicando a nossa visão. Ou, por exemplo, os gatos mesmo, né? Eu não sei se vocês já repararam, se vocês têm gato, mas às vezes fica só um fiozinho, o olhinho, porque eles têm um olho muito aguçado. Então, quando ele está com aquele olhão, vamos dizer assim, né? Aquela pupila bem dilatada, bem aberta, bem grande, ele consegue enxergar até no escuro, né? Ele tem uma visão noturna, vamos dizer assim, diferente dos humanos. E o que que acontece, né? Eu expliquei tudo isso porque quando a gente vai tirar, por exemplo, se a gente está num ambiente escuro, né, seguindo a linha de raciocínio. A gente está ali num ambiente não totalmente escuro, mas é um ambiente um pouquinho mais escuro, à noite, por exemplo, com poucas luzes. O que que vai acontecer? Tem pouca luz, a nossa pupila vai ficar dilatada, vai ficar grandona, vai ficar bem aberta para a gente conseguir enxergar melhor. E aí, vamos supor que a gente vai tirar uma foto com flash. Antigamente, até hoje isso ainda acontece, né? Tem aquele disparo do flash, então ele é super rápido e ao mesmo tempo que dispara o flash, já é capturado a foto. Então, nesse momento que bate o flash, a nossa pupila está aberta, vai entrar o flash, então ele vai pegar dentro do nosso olho. E quando ele pegar ali dentro do nosso olho, não vai dar tempo. Obviamente, a pupila vai fechar, mas como a gente vai mandar o flash e já vai capturar a foto, vai ser juntamente esses dois momentos. A pupila bem aberta, o clarão vai entrar dentro do olho, né? E a foto vai capturar esse momento que a nossa pupila está bem aberta, e isso causa o olho vermelho. Então, como o globo ocular é irrigado por vasos sanguíneos, resulta na cor vermelha da pupila. Então, foi como eu expliquei o que acontece. Nossa pupila está em um ambiente mais escuro, então ela está bem aberta. A gente tira uma foto com o flash, então ao mesmo tempo que o flash sai, a foto já está sendo capturada. Então, o nosso olho recebe aquela luz, bate lá no fundo do nosso olho, na nossa pupila. Como nós temos vasos sanguíneos, né, o sangue no olho, acaba criando esse efeito vermelho. Então, a foto é capturada exatamente no momento que a gente está com a pupila aberta, bate aquela luz bem a fundo, né? Mostra os nossos vasos sanguíneos, não exatamente, né? Mas pelo fato de ter os vasos sanguíneos, ter o sangue ali nos olhos, ele reflete essa luz vermelha. Então, bate e volta para a câmera com esse olho vermelho, tá? Para evitar esse efeito, algumas câmeras possuem um recurso chamado Red Width Reduction, né, que são um redutor de olhos vermelhos, tá? Que consiste na emissão de um foco de luz ou de pequenas rajadas de flash para que por esse estímulo as pupilas se contraiam e atenue esse efeito. Então, o que acontece? Eu acho que vocês talvez até já tenham reparado, né? No celular geralmente não tem esse recurso, mas eu acho que o que acontece? O celular, ele dá o flash, né, e ele permanece por alguns instantes, tá? Então dá tempo, né, vem o flash, a pupila fecha, e alguns segundinhos depois é registrado a fotografia. Outras câmeras, geralmente profissionais, que acontece? Solta uma luzinha ou tem algum flash um pouquinho menos forte, né, não é tão forte quanto o flash para clarear tudo, é só para o seu olho identificar que tem uma luminosidade e aí acabar contraindo, fechando a pupila, que aí a gente não tem esse efeito de olhos vermelhos, tá? Então aí, né, cada celular, câmera, tem um método, mas joga, né, faz um flash um pouquinho mais fraco, ou dura um pouco mais o flash, então tem um flash durante, por exemplo, 3 segundos, e aí no último segundo é registrada a foto, então já deu tempo da pupila fechar, e não tem esse resultado, tá? Então a gente consegue driblar isso com algumas, né, com a tecnologia evoluiu, a gente consegue ter um resultado diferenciado, tá? E aqui são os flashes adaptáveis, tá? Que câmeras profissionais, câmeras maiores, a gente consegue tirar, colocar o flash, ou ter flashes diferentes, a gente consegue fazer essa alteração, tá? Como lentes, né, câmeras profissionais, a gente tem alguns recursos diferentes, recursos mais avançados, né, como troca de lente, troca de flash, por exemplo, tá? Acessórios úteis, nós temos também o cartão de memória, acho que todo mundo conhece, né? Então, o responsável pelo armazenamento da imagem nas câmeras digitais é como se fosse a gasolina de um automóvel, portanto, é indispensável. Quanto maior a sua capacidade de armazenamento, maior quantidade de fotos podemos armazenar neles. Não vou entrar muito, né, no critério de cartão de memória, que acredito que todos vocês conheçam, né? E quanto maior a capacidade dele, maior a capacidade de fotos. Mas futuramente eu vou contar um pouquinho mais, né, que existem diferenças entre os cartões de memória, mas hoje eu não vou me estender muito, até porque vocês conhecem no geral, mas também é um acessório muito útil, né, tem um cartão de memória, então você consegue registrar muito mais fotos, né, geralmente as câmeras já vêm com armazenamento interno, mas geralmente ele não é tão grande assim, então a gente coloca, né, tem essa possibilidade de colocar o cartão de memória para a gente ampliar esse armazenamento, tá?
Aí trouxe aqui também, só para ilustrar, né, vários estilos de cartão de memória, 32 GB, 64, 128, né, então a gente sabe 16, né, ali na imagem tem várias marcas e vários tamanhos, né, então esse daí seria o maiorzinho que a gente coloca na câmera, geralmente no celular a gente utiliza o que é pequenininho, mas esse daí é um adaptador, a gente coloca aquele pequenininho e consegue ter um armazenamento na câmera também, então é super interessante, tá? Outros acessórios, então ainda falando de acessórios úteis, tem alguns outros que já são, né, um pouquinho mais diferenciados. Então, oferecem recursos adicionais às fotografias e proteção ao equipamento. Então, por exemplo, o tripé, eu já conversei bastante com vocês sobre tripé, que é bacana, dá uma estabilizada. Então, é bem interessante, né, para quem utiliza a câmera, ter bolsa de proteção, então, ali para guardar, né, a sua câmera, que claro, o celular também a gente põe a capinha, tenta proteger, mas sempre vira e mexe, cai no chão. Mas as câmeras, né, sempre profissionais, elas são mais sensíveis. Então, uma quedinha no chão já não vai ser tão simples quanto, por exemplo, um celular, tá? Pilhas recarregáveis ou baterias extras, também já comentei sobre isso, né? Então, tem algumas câmeras que são utilizadas por pilhas, né? A gente coloca pilha. Hoje em dia é um pouquinho menos comum, mas a gente ainda encontra. Mas às vezes pode ser uma desvantagem ou não, vai depender, né? Se a gente tem pilha recarregável, é um pouquinho mais tranquilo, leva mais pilhas extras, consegue colocar, então a gente tem uma durabilidade maior, ou bateria extra também, né? No caso de ser uma câmera bateria, é bacana ter duas ou três, dependendo da sua utilidade, ter mais de uma bateria. E sempre que você vai num evento que vai ser um pouco mais demorado, vai exigir um pouco mais da sua câmera, você já vai com uma dentro dela, né, já carregada, e leva uma ou duas extra. Quando acaba aquela, você só coloca, não precisa carregar, só carrega quando chega em casa. Então também é uma questão bem legal. Sem contar, né, os filtros. Então nós temos polarizador, close-up, entre outros, né? Então a gente tem vários recursos, foi como eu falei, as câmeras profissionais, elas tendem a ter um pouquinho mais de recurso. Por exemplo, né, o filtro polarizador, capaz de polarizar o reflexo da luz, eliminando reflexos indesejados. Então, é um filtro, né, que consegue diminuir esses reflexos, como eu mostro mesmo aí na imagem. Então, a gente tem a primeira imagem sem o filtro e a segunda imagem com o filtro. A gente vê que a gente consegue enxergar mais nitidamente o relógio do que na primeira, que acabou ficando embaçado por conta do reflexo, tá? Claro que a minha imagem também não é das melhores, então acabou não ajudando, mas ali sim a gente consegue ver a diferença, né? Que na primeira o relógio ficou esbranquiçado por conta do reflexo da luz, e no segundo, como ele tem, né, o filtro polarizador, a gente consegue ver que tá nítido, né? Tem ali um pouco de reflexo, mas não atrapalha, a gente consegue ver o relógio direitinho, tá? Então essa é a ideia do filtro polarizador, por exemplo. Nós também temos a lente close-up, então lente de aproximação, que amplia a imagem. A minha imagem também não foi uma das melhores, né? Mas a gente consegue ver ali que são formiguinhas. Então, a lente close-up é quase como se fosse um zoom, só que ela não perde qualidade. Então, ao invés da gente dar um zoom, né, na câmera profissional, a gente consegue trocar a lente, então coloca uma lente que amplia e aí a gente consegue ter um resultado com uma boa resolução e uma foto mais bacana sem precisar utilizar do zoom. Tá? Então, foi como eu falei, as câmeras que são profissionais, algumas semi-profissionais, eu acho que tem algumas, tá? Mas geralmente são as profissionais, a gente consegue encontrar, né, troca de lente, adicionar filtros, polarizadores, como eu comentei acima, trocar o flash, tá? Então, as câmeras profissionais têm alguns recursos a mais, e isso é bem interessante, tá bom? Mas chegamos à reta final da nossa aula, chegamos na nossa conclusão, tá? Então, encontramos câmeras amadoras, profissionais e convencionais, com particularidades distintas. Então, tudo vai depender muito da sua usabilidade, se você só quer uma câmera para tirar foto da família, ou porque você gosta de fotografar, ou se você vai precisar de algo mais profissional, porque você vem em eventos, vai trabalhar, né, com fotografia, com a filmagem, então pode ser que você necessite de um equipamento mais interessante. E as convencionais são aquelas, por exemplo, a Polaroid, que já sai na hora. Então, eu acho super incrível, não sei porque até hoje eu não comprei uma, né, que a gente vê que a gente encontra câmeras que não são Polaroid, mas é o mesmo estilo, tá? Que são aquelas câmeras instantâneas, tá? A gente tira foto e já sai ali na hora, ela é super interessante, tá? Então tudo vai depender da sua necessidade, se você quer algo para tirar foto da família, dos ambientes, porque você gosta de fotografar, ou se você quer algo mais profissional para trabalhar mesmo, tá? É preciso saber qual o melhor tipo de equipamento que se encaixa no seu perfil.
Então pode ser que você só queira tirar fotinhos da família, gosta de tirar fotos de lugares, é realmente um fotógrafo amador, não tem pretensão de trabalhar na área. Então, é claro, a gente precisa de uns equipamentos para ter uma foto legal, mas não precisa ser nada muito robusto, né? Filtros, lentes, uma câmera profissional, talvez não faça sentido. Mas já se você quer ser um fotógrafo, fazer filmagens profissionais, aí talvez sim você precise de algo um pouquinho mais elaborado, de equipamentos mais técnicos, tá? Acessórios oferecem recursos adicionais às fotografias e proteção ao equipamento. Então, comentei também de proteção, então são pequenos detalhes, até para quem não é profissional, tá? É bacana ter uma bagzinha de proteção para sua câmera, tomar cuidado, obviamente, com os equipamentos, dependendo, né, utilizar mais pilhas ou mais baterias, porque mesmo que seja amador, mas você foi fazer um passeio ou está em uma viagem, né, foi fazer um bate-volta em algum lugar, e aí você acabou não levando baterias extras, pilhas extras, aquilo acaba sendo chato que você pode deixar de capturar momentos por falta da bateria, tá? Então isso também é bacana a gente se atentar, tá bom? E vamos para as nossas perguntinhas. Hoje temos perguntinhas, vocês sabem que eu gosto, né? Então vamos lá. Perguntinha número 1. Dotada de recursos automáticos para facilitar a vida do fotógrafo, tais como foco, velocidade, abertura e ajuste de ISO automáticos ou fixos, são muito limitadas. De qual tipo de câmera estamos falando? Então, opção A, amadora, opção B, profissionais ou opção C, convencionais. Então, já passando para a nossa resposta correta, que ela não está muito difícil, mas se precisar, dar um pause e reler. Mas a nossa opção A, a amadora. Então, né, os estilos de câmeras amadoras, foi como eu citei, como eu comentei, são um pouquinho mais limitadas, né? Então, a gente não consegue utilizar tanto na nossa criatividade, mas para quem, né, não é tão exigente em recursos ou está iniciando agora na fotografia, uma câmera amadora pode fazer total sentido, tá? Perguntinha número 2. O uso de recursos manuais e automáticos, respectivamente, para oferecer controle total da exposição e para facilitar a vida do fotógrafo, tais como ajuste de foco, velocidade, abertura e abertura de ISO. De qual tipo de câmera estamos falando? Então, opção A, amadora, opção B, convencional ou opção C, profissionais. Essa também não tá difícil, se precisar dar um pause, dar uma relidinha novamente, mas já passando para a nossa resposta correta, é a opção C, profissionais. Então, a gente sabe que as câmeras profissionais, né, elas têm mais recursos, então elas vêm equipadas com os recursos automáticos e também manuais, que aí dá liberdade de criatividade para o fotógrafo fazer, né, as exposições, alterar foco, velocidade, abertura do obturador, por exemplo, da maneira que ele quiser, ou também ele pode deixar no modo automático, que acaba gerando fotos mais padronizadas, um pouquinho mais genéricas, mas isso pode ser que não seja um problema, tá? Até porque ele também tem a opção de fazer uma alteração manual, se ele quiser, tá? Perguntinha número 3. São os equipamentos que fazem uso de películas fotográficas negativas ou positivas, slides e instantâneas. Quanto maior a área do filme, maior a definição da imagem. De qual tipo de câmera estamos falando? Então, opção A, amadora, opção B, profissional ou opção C, convencional. Essa também não tá difícil, então eu já vou passando. Obviamente, né, a nossa opção C, convencional, até porque, né, a gente foi seguindo também por eliminatória, mas, né, as câmeras convencionais, foi como eu comentei, são as câmeras mais antigas que necessitam de filme, né, para poder fotografar e ter uma revelação, né, da foto, ou também as instantâneas, estilo Polaroid, né, como eu já havia comentado, que a gente registra aquela foto e depois sai a fotinho instantaneamente, por isso, né, que são instantâneas. A gente bate, né, aquela foto, registra aquela foto e já sai um impresso ali na hora na própria câmera, tá? Também é bem interessante. Perguntinha número 4. São os equipamentos que fazem uso de sensores eletrônicos para registrar a imagem e gravam em arquivos de formatos binários. De qual formato estamos falando? Opção A, preto e branco ou em cores. Opção B, instantâneo ou opção C, formato digital. Essa também não está difícil, mas se precisar dar um pause, reler novamente, que ela é um pouquinho mais complicada. Então, de qual formato estamos falando? Já passando para a nossa resposta correta, a opção certa é a C, formato digital. Então, as câmeras em formatos digitais, né, relembrando um pouquinho dos formatos, é o formato que a gente consegue registrar e salvar os arquivos em formato binário. A gente teve aquela aula que a gente conversou sobre formatos de imagem, né? Então, PNG, JPEG, por exemplo.
exemplo, TIFF, são muito utilizados, RAW também, por exemplo, que são utilizados, né, por câmeras digitais, principalmente o RAW, que ele tem um pouquinho mais de qualidade, então é o formato digital que a gente encontra as fotos salvas, tá? Em vez de ser por filme, por exemplo, né, em vez de colocar o filme, elas são armazenadas de forma digitais pelos formatos binários, como JPEG, ou TIFF, ou RAW, por exemplo, tá? A gente conversou um pouquinho, se perdeu essa aula, assista, que também é uma aula super interessante, como eu falo para vocês, as aulas estão interligadas, tá? Então, nossa perguntinha número 5 são as objetivas com distância focal entre 20 e 45 mililitros, oferecem campo de visão ampliado e grande profundidade de campo. De qual objetivo estamos falando? Opção A, objetiva normal. Opção B, objetiva grande angular. Ou opção C, objetiva zoom. Já passando para a resposta também, que não está difícil. Opção B, objetiva grande angular. Então, a grande angular, ela acaba tendo um campo mais amplo, um campo mais aberto, e ela tem essa distância focal menor, que é de 20 a 45 milímetros, tá? Perguntinha número 6. São as objetivas com distância focal aproximada de 50 milímetros, oferecem campo de visão analógico ao olho humano, profundidade de campo moderada. Então, de qual objetivo estamos falando? Opção A, objetiva normal. Opção B, objetiva grande angular. Opção C, objetiva zoom. Então, também já passando para a resposta, que essa não está difícil, tá? É a opção A, objetiva normal. Então, a objetiva normal ela é um pouco mais próxima, né, em modo analógico do nosso olho humano, e ela tem essa profundidade de 50 milímetros, tá? Sétima e última perguntinha são as objetivas com distância focal ou campo de visão variável. A profundidade do campo depende do ângulo usado e da abertura. De qual objetivo estamos falando? Então, opção A, objetiva normal. Opção B, objetiva grande angular. Ou opção C, objetiva zoom. Então, já passando também para a nossa resposta, né? Obviamente, a opção C, objetiva zoom, até porque a gente acaba indo por eliminatória. Então, a gente sabe que a objetiva zoom, ela tem uma distância focal que pode ser alterada, tá? Então, ela é variável, vai depender do tanto de zoom que a gente vai estipular para ela ou não, né? Entre outras coisas, tá? Mas era basicamente isso, galera. Chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado das perguntinhas, espero que vocês tenham acertado, que se vocês acertaram, significa que vocês estão entendendo. Mas é como eu sempre digo, se acabou ficando alguma dúvida, reassista, né, algum trecho ali da aula que você ficou com um pouquinho mais de dúvida, ou também busque na internet, né? A internet é ampla e vasta, cheia de conhecimento, a gente joga ali no Google, no YouTube, e vocês encontram uma pessoa, muitas vezes, explicando de forma diferente, que vai ser um pouquinho mais interessante, ou mais fácil de vocês entenderem a forma que outra pessoa explica, tá? Galerinha, muito obrigada por assistir, espero que vocês tenham gostado da aula, e até a próxima. Bons estudos a todos. Tchau, tchau!